A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um tempo de reflexão e penitência e conversão para os cristãos. Mas qual é o verdadeiro significado desse dia? Por que recebemos as cinzas e como viver bem esse tempo de preparação para a Páscoa? Eu convidei o missionário redentorista, Padre Wellington Silva, para conversar comigo sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas. Padre, um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Isso. Bom dia, que alegria poder estar com vocês para tirar essas dúvidas acerca desse tempo tão importante para a igreja. Padre, muitos devotos já sabem, né, o verdadeiro sentido ali da quarta-feira de cinzas. Mas para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, qual que é a importância dessa data para a Igreja Católica? Bom, é importante lembrar que a quarta-feira de cinzas abre o tempo da Sagrada Quaresma. É um dia de jejum e abstinência. E o sinal das cinzas é um sinal penitencial. Por isso que existem duas frases, né, que o celebrante poderá escolher ao depositar as cinzas, né, sobre a cabeça ou na testa das pessoas. Lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar, ou convertei-vos e crede no Evangelho. São frases que nos lembram da nossa condição e esta realidade faz parte desta celebração tão importante que abre o tempo da Quaresma, onde nós podemos assim comparar com um retiro popular que as comunidades, paróquias realizam ao mergulharem nesse tempo forte de um chamado à conversão. Perfeito, Padre. Agora, repetindo aí a frase que o senhor acabou de dizer, lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Como que a gente pode interpretar essa frase? Acredito que relacionada com aquilo que é o objeto dela, né? As cinzas. As cinzas relembram o pó ao qual a criação coloca como sendo da matéria básica com a qual Deus cria o ser humano, né? Criar tudo a partir da natureza. Então, o pó da terra, o barro, aquilo que foi sedimentado, do qual Deus se usou da sua criatividade para fazer o ser humano e soprar a vida sobre as suas narinas, é a base importante para refletirmos sobre a nossa finitude. O que fica dessa vida? Não é essa matéria que nos constitui enquanto identidade. Por quê? Porque passado o nosso tempo nessa terra, nós voltaremos à realidade de pó. Esta mesma realidade que foi a base para a nossa criação. Por isso que quando dizemos, lembra-te que tu és pó e ao pó retornarás, nós devemos refletir o que estamos fazendo com a nossa vida e, diante da aplicação básica do que realizamos, dar um sentido que seja realmente importante e que nos conduza à conversão para uma comunhão íntima com Deus, a essa realidade de finitude que todos nós temos diante de nós. Somos pó e ao pó haveremos de voltar. A gente está vivendo agora, né, a partir de hoje, então, iniciando esse tempo quaresmal. Algumas pessoas optam por fazer jejum, fazer outros tipos de penitência. Como que essa penitência deve ser encarada por nós cristãos? É interessante porque o tempo da Quaresma, como eu disse, é um tempo de um chamado mais forte à conversão. Algumas práticas quaresmais estão associadas a esse tempo. A prática do jejum, da esmola e da oração. Essas três dimensões da Quaresma estão associadas. Por isso que nós procuramos viver a Quaresma com alguma prática associada à nossa conduta espiritual. Não adianta simplesmente viver a Quaresma na oração sem viver a esmola e a penitência. Não adianta viver somente a penitência esvaziada do jejum e da oração, e assim por diante. As três são um tripé pelo qual nós nos deparamos com as realidades do próprio Jesus na sua Quaresma. Ele venceu, através do jejum, a gula, ou o desperdício do alimento, através da oração, os desejos e anseios de desafiar a Deus e, através da penitência, também dobrar-se diante da nossa empáfia, da nossa realidade humana, de muitas vezes pensarmos que nós somos deuses de nós mesmos. Então, o confrontar-se com isso se depara também com as atitudes que Jesus toma no deserto. Quais foram as atitudes de Jesus no deserto?
né? O ter, o poder e o prazer estão diante do ser humano em todos os momentos da vida. Mas quais são as atitudes que tomamos diante do ter, do poder e do prazer? Então, essas realidades estão associadas às práticas quaresmais. Por isso, as pessoas vivenciam esse tempo para conseguirem se superar, não cedendo às realidades humanas. Muitas pessoas pensam que jejum é apenas ficar sem carne, né? Mas qual que é o verdadeiro sentido de fazer jejum agora nesse período quaresmal? É interessante, Wilker, porque muitas pessoas podem querer fazer jejum de falar mal dos outros. Isso não é jejum, isso deveria ser um hábito para toda a vida, né? Obrigação, né? Uma obrigação, exatamente. Então, algumas realidades de jejum são encaradas de modo equivocado. Jejum e abstinência são realidades, primeiro, de se abster de alguma coisa que eu gosto muito na minha alimentação. O jejum, ele parte de um período que eu fico sem me alimentar ou a dispensa de uma das refeições importantes do dia. Lembremos, 3 refeições importantes, o café da manhã, o almoço e o jantar. Né? Quando eu jejuo, eu deixo uma alimentação dessa. Quando eu me abstenho, abstinência de carne é, no caso, em uma dessas refeições, deixar de fora a carne ou me abster de algo que eu goste muito. Aí, por exemplo, doce, refrigerante, alguns prazeres que são próprios e associados à alimentação. Pessoa que come muito vai regrar a sua alimentação, mas lembrando que o jejum e a abstinência não podem ser encarados como uma maceração do corpo. Deus não quer que ninguém morra de jejum e nem faça uma abstinência em meio, por exemplo, a um tratamento de saúde. Quem está vivendo um momento de tratamento de saúde, tem que tomar remédio forte, está dispensado do jejum e da abstinência, como também as pessoas acima de 60 anos estão dispensadas dessas práticas. Por quê? Porque isso pode vir a ameaçar a sua existência e Deus não quer isso. Não é esse o objetivo do jejum. Não é esse o objetivo. É para que nós possamos, de fato, deter o poder sobre as nossas vontades. Muito bem. E a caridade? Como é que a gente deve viver ela de forma mais intensa agora nesse período? Eu sei que a gente não deve ser caridoso apenas na quaresma, mas é um momento talvez para a gente começar algo, né? Algum gesto, alguma obra talvez. E isso é fundamental, porque o nosso povo é um povo muito caridoso. Por isso que a Igreja do Brasil, ela sempre pensa para a quaresma a campanha da fraternidade, como um modo social com o qual a caridade é exercida na vida das comunidades. Então, este ano o tema é fraternidade e ecologia integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom, nos convida a termos um cuidado maior com o meio ambiente onde vivemos. Né? Qual é a nossa responsabilidade? Desde o uso adequado do nosso meio ambiente, como também aquilo que a gente faz com o nosso lixo. Vamos pegar basicamente esta realidade. Né? Como nós estamos colocando o nosso lixo na porta da nossa casa de modo irresponsável, misturado, buscamos fazer outras campanhas, sejam elas comunitárias, vivendo em condomínios ou moradias coletivas, ou não temos esse cuidado. Plantamos ou cuidamos do meio ambiente onde vivemos, né? Como é bom, por exemplo, termos uma boa sombra diante de um dia de sol, caminharmos sobre uma calçada onde tem ali uma árvore sob a qual a gente se abrigue diante do sol escaldante. Mas para aquela árvore nascer, crescer, desenvolver, alguém precisa cuidar. Qual é o seu cuidado com o seu meio ambiente, com a realidade onde você vive? Você simplesmente cobra ou você também ajuda? Eu vou dar um exemplo básico. Na minha paróquia, nós temos lá uma área onde as empresas estão construindo unidades habitacionais. E lá eu fiz uma proposta para essa empresa. Olha, por unidade habitacional, vocês poderiam oferecer uma muda de árvore de cerrado para reflorestar uma região de área de proteção permanente. E eles aceitaram. Então foram 2.000 árvores plantadas na região da minha paróquia. Mas isso é um gesto
Pode ter outros gestos, porque aí as pessoas terão que cuidar, terão que fazer a poda, como é que a gente descarta, volto a dizer, o nosso lixo, como é que a gente observa as catástrofes climáticas diante da nossa corresponsabilidade com o meio ambiente, não simplesmente cobrar do poder público, mas se sentir parte importante dessa cadeia de cuidados. E assim nós vamos entendendo que a caridade não é só dar dinheiro ou ajudar com uma cesta ou com um alimento a alguém, mas é ter uma responsabilidade social diante da vida das pessoas. Perfeito. E olha, para a gente finalizar, estamos começando esse período quaresmal agora e muita gente entende esse período como muito triste, algo um clima mais pesado, algo mais triste. Qual que deve ser o espírito do cristão agora no período quaresmal? Acho que de moderação, né? Nós temos de observar que a quaresma é um período de retiro. Então, como Jesus saiu da cidade e foi para o deserto, né, ele viveu esse tempo de retiro espiritual, sendo tentado diante das possibilidades que o diabo lhe colocava, nós também devemos ter uma certa moderação. Diante do ter, do poder e do prazer, quais são as nossas atitudes? São exageradas? São moderadas? Sabemos ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo? E talvez a carta de Filipenses nos ajude nisso. Diante dos desafios da vida, busquemos ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Perfeito, Padre Wellington, obrigado, viu, por conversar com a gente nessa data tão importante. Um abraço, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, desejo uma santa quaresma a todos e acredito que esse é um momento, sim, de começarmos um processo de conversão, talvez a passos mais largos, convencendo o nosso coração de que é preciso estar junto de Jesus.